Olá, pais! Nessa série de vídeos eu vou abordar com vocês sobre a questão dos limites na relação e na criação dos filhos. Eu sou Carlos, sou pai de 3 filhos e eu quero compartilhar com vocês parte da minha experiência na relação com meus filhos e também fruto do estudo que eu fiz em cima dessa questão específica da relação com os filhos. E eu descobri uma coisa bem interessante. Eu tinha assim uma dúvida com relação a essa questão dos limites e eu fui investigar um pouco a fundo e eu descobri algo que não é comum, né? Principalmente nos dias de hoje, onde nós estamos brigando com essa questão, né? A família está em pé de guerra, as crianças, os filhos, pelo normal, sempre eles querem extrapolar os limites, querem extravasar suas emoções, as suas energias, e nós, os pais, nós estamos sempre, a meu ver, na defensiva, buscando uma forma de dar limites, de impor limites à criança para que tenha uma convivência mais tranquila e que ela saiba, né, respeitar o outro, respeitar o limite, os seus próprios limites, respeitar os seus impulsos e assim desenvolver um caráter e uma formação adequada para que a gente possa conviver e ter uma vida sem estresse. Só que, na verdade, isso não é o que ocorre. Tirar o estresse era o bem mais valioso na relação com meus filhos. Porque pensa comigo, se você tem uma relação com o seu filho que não tem estresse, você tem um tempo, você tem de forma adequada, de forma tranquila, de como você se relacionar com ele, criando vínculos. Você pode abordar outras questões na relação, na formação e na criação do seu filho, que se você estiver estressado, você tiver um alto nível de estresse, você não é capaz de fazer, porque a nossa mente ela não consegue, ela estando sintonizada, ela está num nível de estresse muito alto, ela não consegue acessar certos setores da mente, vamos dizer assim, certas partes do nosso cérebro que traz, por exemplo, a criatividade, que traz, por exemplo, a formação dos vínculos. Então, eu vou abordar com vocês e trazer aqui uma informação valiosa e que eu pesquisei com profundidade sobre a questão dos limites. Então, para entender o que é dar limite e como isso está impactando a relação, é de fundamental importância entender que não existe apenas um limite, mas existem 3 limites. Opa, peraí, como assim existem 3 limites? Eu já vou explicar para você passo a passo, mas primeiro nós precisamos entender o contexto onde está a relação com os filhos hoje e principalmente a questão de dar ou impor limites como fator de geração de estresse. Olha que curioso, nós queremos um filho que tenha educação, que seja disciplinado, que seja harmonioso com o nosso jeito de ser e com as regras e com a forma que eu entendo que é o melhor para a minha família. Mas ao tentar impor ou dar limites, eu acabo gerando o contrário, eu acabo gerando estresse, acabo gerando uma alta resistência na criança, que ao invés de se sentir incluída, ao invés de sentir à vontade e até querer ajudar na construção dessa relação, o que é curioso, porque seria o melhor para ela, ela acaba criando resistência. E aí pode parecer familiar, e você provavelmente deve ver isso durante a sua semana, ou mesmo no mesmo dia, várias vezes, que a criança, o filho, está com birra, está resistente, ele não quer fazer a tarefa, ele não quer comer, ele não obedece, e isso, nós que já viemos de uma relação de trabalho estressante, chegamos em casa, encontramos todo esse caos, acaba gerando mais estresse. Então, o que realmente significa impor limitações a uma criança? Olha esse termo. Nós queremos
dar limites aos filhos, impor limites aos filhos. O que realmente significa isso? É fazer com que ela aceite um não sem contestar? Será que é isso que nós queremos? Nós queremos que o filho aceite tudo que nós falamos sem ter contestação? Ou é possível a gente argumentar com ele, desenvolver um controle sobre a relação e sobre ele, sem que ele gere resistência, sem que gere birra, sem que ele fique irritado com isso? É realmente possível conversar e argumentar com o filho e fazer com que ele entenda que tenha uma lógica nessa relação? E aí nós podemos oferecer o que eu chamo de dar apoio para que ele supere os seus limites, ou que ele desenvolva os seus limites, ou que ele possa respeitar os limites. E nós vamos entender que essas 3 palavras elas estão encadeadas nos 3 limites. E continuando com essa questão do contexto, nós precisamos entender que o que realmente significa limites? Como eu perguntei, é possível mesmo impor limites a uma criança? E qual é o efeito da imposição dessas regras na formação do indivíduo? Você já parou para pensar que ao tentar impor um limite de forma inadequada ao seu filho, ele pode estar simplesmente se frustrando em excesso ou impondo, que minha esposa deu um nome até interessante, limites podadores, sabe? A criança ela precisa de um incentivo e ela está no momento precisando, necessitando de um apoio, só que como nós estamos estressados e nós não entendemos que existem 3 limites e não apenas um, aquele momento a gente pode estar impondo ou aplicando um limite podador na criança. Isso pode fazer com que ela desenvolva uma timidez excessiva. É comum você ter um filho, né, a criança que passa pela infância, onde ela é excessivamente imposta esses limites podadores, e quando ela chega na adolescência, ela se fecha. Ela está extremamente tímida, fechada em si mesma, não sentindo-se segura para lidar com as emoções nesse momento crucial. E o que é mais grave, pode desenvolver no adulto também toda essa timidez. E ela vai levar isso para o resto da sua vida. Por quê? Porque lá na infância nós não sabíamos, nós não conhecíamos que existem 3 limites. Então, é muito fácil confundir, impor e dar limites com essa vamos chamar de podação, né? De podar a criança nos seus instintos, mas também não é deixar livre a vontade para fazer o que quiser. Mas nós precisamos de aprofundar um pouco mais nessa questão dos 3 limites e qual a diferença entre você conhecer os 3 tipos de limites que existem ou aplicar um método convencional, que é dar limite, impor limite à criança a qualquer momento.